Oi, gente. Hoje a gente vai estar vendo a segunda parte da Revolução Francesa. Na outra aula a gente viu os processos de deflagração da Revolução, como que estava o contexto da França, as mobilizações, né, da burguesia, das cidades, dos camponeses. Vimos também a revolta da própria aristocracia. E vimos a formação aí da primeira fase, né? Hoje a gente vai dar continuidade a essa frase de Assembleia Nacional e vamos ver o desdobramento de tudo isso no território francês e seus impactos, né, nos outros países também. O que a gente tem? Nessa primeira fase ainda de Assembleia Constituinte, a gente vai ter o estabelecimento de uma monarquia constitucional. A primeira Constituição francesa, estabelecida durante o processo de Revolução, vai estabelecer uma monarquia constitucional que coloca aí o rei como representante do poder executivo e aí o legislativo vinculado ao critério censitário, uma burguesia mais enriquecida, e o judiciário mais relacionado à participação do povo. Então a gente pode ver que esse primeiro movimento ainda delimita os poderes políticos, né? Ainda coloca a questão da riqueza e do enriquecimento presente na participação política. Diante disso, a gente vai ter um cenário muito difícil nesse momento de conflito, de ameaça externa. Os países, né, a Áustria, a Prússia, se sentem extremamente ameaçados com esse movimento de revolução, porque eles queriam a manutenção do sistema absolutista, né, do antigo regime. E aí eles formulam essa declaração de Pillnitz que afirmava essa ameaça de intervenção armada na França, tentando aí a restauração da monarquia francesa, restaurando a dignidade real. Nesse momento, o rei ele se sente já ameaçado, né, internamente pela Revolução Francesa, e aí ele tenta fugir para o Império Austríaco. Ele vai tentar essa mobilização aí com a sua família, só que ele vai ser barrado nas fronteiras, né, na fronteira da cidade aí de Varennes, e ele acaba sendo barrado e levado para Paris. A ideia do rei era que ele se ligasse aí aos exércitos desses estrangeiros e que atuasse num golpe contra a revolução. Então ele ia se aliar com esses exércitos desses países, né, que estão ameaçando a França, e aí ele ia atuar contra a revolução. Mas não deu muito certo, ele foi barrado e foi preso, sendo levado para Paris. Diante disso, gente, a gente vai começar um movimento popular muito mais significativo. As alas, né, de participação elas são divididas durante a Revolução entre os girondinos, que representavam a alta burguesia, né, com caráteres mais moderados e visavam uma descentralização do poder, e os jacobinos, que são a ala da pequena e média burguesia, que são considerados mais radicais. E quando eu falei da divisão, né, entre esquerda e direita, era exatamente na posição que os jacobinos e os girondinos ocupavam durante as assembleias, né, os jacobinos mais à esquerda e os girondinos mais à direita. E a gente vai ter o outro grupo também mais central, os centristas, né, chamado Pântanos. Mas basicamente a divisão mais massiva dos grupos políticos se dá entre os girondinos, os mais moderados, e os jacobinos, os mais radicais. E aí começa um processo de revolução popular e uma participação mais significativa dos jacobinos na revolução. A gente vai ter o exército austro-prussiano cada vez mais ameaçando e invadindo, né, os territórios aí franceses. Lembrando que boa parte dos nobres também eles saíram da França com seus bens, né, se sentiram totalmente ameaçados nesse processo de revolução, e houve uma saída da própria nobreza francesa. Mas aí as ameaças externas, elas continuam aumentando cada vez mais. Lembrando que quando a gente tem uma estabilidade muito grande, né, internamente, e essa possível ameaça externa, a mobilização interna ela se coloca mais junta, né? As pessoas elas conseguem se mobilizar mais para combater essas ameaças externas. Era o que estava acontecendo nesse contexto agora na França. E aí os jacobinos, eles começam a organizar exércitos cada vez mais fortes e se juntarem grupos cada vez mais fortes para combaterem essa ameaça externa. E aí eles declaram a pátria em perigo e buscam a formação de um exército nacional.
Diante disso, a gente vai ter a formação de um exército popular liderado pelos mais reconhecidos, né, dos jacobinos, que foram Marat, Danton e Robespierre. Esses 3 representantes jacobinos, eles consolidaram essa comuna, né, insurrecional e formaram a consolidação de um exército popular no combate a essa ameaça externa, né, porque eles declararam a pátria como ameaçada. Eles conseguem derrotar as invasões, né, os invasores na Batalha de Valmy. Então essa batalha foi importante porque mostrou a significância e a viabilidade desse exército. Então eles conseguem combater essas ameaças externas que estavam tão sendo divulgadas nesse momento da Revolução. Com isso, gente, a gente vai ter o rei sendo acusado, né? O rei vai ser preso e ele vai ser acusado de trair, né? O rei Luís XVI, ele vai ser acusado de trair o próprio país. Aqui eu coloquei uma foto de um sans-culottes, que eles participavam significativamente desse movimento popular. Eles estavam mais ligados à ala dos jacobinos. Nesse momento de instabilidade, de crise, de combate às ameaças externas com a liderança jacobina, a gente vai ter o rei sendo acusado mesmo de traidor e vai ser preso. E esse movimento de traição é importante porque ele afirma a questão nacionalista da nação. Então você tem um representante político que era um rei, né, que representava um sistema absolutista que está sendo, né, em declínio durante o processo da revolução, e além de tudo ele é considerado um traidor da própria nação, e aí faz com que haja a emergência desse sentimento nacionalista no território francês. Então não só foi a prisão do rei, né, e a traição dele, mas toda essa emergência do sentimento nacionalista que se aflora cada vez mais. Com essa liderança jacobina, a gente vai ter a proclamação aí da República e posteriormente a execução do rei. Então a gente vai começar esses processos de intolerância mesmo, e da questão da guilhotina, né, que vai ser colocada e vai ser como marco da Revolução Francesa. E aí a gente entra para a Convenção Nacional. A Convenção Nacional basicamente é a ascensão da liderança jacobina, tendo como os 3 principais líderes o Marat, Danton e Robespierre. E aí a gente vai ter a formação de um novo calendário. Com isso, novas constituições também. Eles vão formar um novo calendário baseado na colocação das disposições da natureza. Acho que essa questão já caiu no vestibular, se eu não me engano. Então, os meses, eles vão ser colocados de acordo com a época do ano, né? A época natural do ano. Então, tipo, um mês mais chuvoso, que venta mais, que chove mais calor. Então, a gente vai ter toda essa classificação dos meses. Brumário, frimário, nivoso. Então, são todos ventoso. Então, são todas classificações de novo calendário baseados nisso. Então a gente desconstrói a ideia do que foi construído dos meses, né, de imperadores, Júlio César, essas coisas assim, Augustos. Então que tinha nessa conotação dos meses presentes no calendário até então. Então é um símbolo também de nacionalismo essa construção desse novo calendário. E aí, a partir da construção desse novo calendário se coloca também os anos, né? Ano 1, a partir dessa formação desse novo calendário. Então, a gente vai ter como liderança os jacobinos, os grupos mais radicais, e uma nova Constituição. A Constituição do ano 1, que institui o sufrágio universal masculino. Então, a gente vai ter a colocação da participação política independente da renda. Então, todas as homens, né, cidadãos franceses, eles podem participar e votarem de acordo com a Constituição ano 1. Essa já é a segunda Constituição no processo revolucionário que a gente está estudando. Com isso, vai criar também comitês, né? Comitês aí de salvação pública para construção de exércitos nas fronteiras, Comitê de Segurança Nacional para ter articulações mais efetivas durante o processo da Revolução, e o Tribunal Revolucionário. O Tribunal Revolucionário, ele é uma das instâncias criadas aí mais importantes nesse momento. A gente vai ter a colocação desse tribunal
e a possibilidade de julgamento dos crimes, né, que vão ser colocados aí, realizados, né, e serem julgados contra a revolução. Então, todos os crimes, atuações julgadas, que serão julgadas nesse tribunal aí contra a revolução. Ele pode ser considerado um dos maiores órgãos de poder, e é aí que entra a questão da atuação radical que vai ser colocada a partir dessa instituição do Tribunal Revolucionário, das contradições da própria revolução, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um órgão aí que vai dar um poder maior e vai colocar a questão do julgamento dos crimes que serão colocados e apresentados aí no processo da revolução. O líder desse tribunal, né, um dos maiores líderes, vai ser o Robespierre, ele que vai coordenar o processo aí de julgamento das pessoas que se colocam contra o processo de revolução. Ainda nesse momento de convenção nacional, a gente vai ter, além dessas ameaças externas, né, que se apresentam, as crises econômicas internas. Desde o início da Revolução e até mesmo antes dela, a gente já tinha uma dificuldade econômica que se colocava aí na França. E elas vão ser apresentadas e continuam apresentando essas dificuldades econômicas. E o assassinato do Marat foi um momento importante para que houvesse também um acentuamento do processo mais radical nesse momento. Esse momento é considerado o momento do terror vermelho, que é quando o Marat, né, que foi um dos líderes aí do Exército Popular Jacobino, ele vai ser assassinado por uma mulher. E aí a gente vai ter um movimento muito contrário, muito extremo, né, de atuação na eliminação dos adversários. Então, o assassinato do Marat foi um evento importante porque ele vai desencadear essa ira popular, né, essa ira dos jacobinos contra os movimentos aí que se apresentam como adversários, como contrários ao processo da Revolução Francesa. Então, em julho de 1794, ocorre o terror, né? O terror vermelho, o terror jacobino, que é a eliminação dos adversários da Revolução sob a liderança de Robespierre. Então, é um momento bem assim marcante da Revolução que se considera como radical, né? O terror vermelho. Então, a gente vai começar o processo aí de terror vermelho, onde milhares de pessoas foram consideradas como... Aqui eu coloquei uma fotinha dele, o Robespierre aqui embaixo. E aí foram milhares de pessoas foram condenadas e cerca de 17 mil foram levadas para a guilhotina. Então a gente tem realmente uma contradição, né? E eu sempre falo das contradições históricas que a gente tem durante os processos da história e da vida, porque a gente tem de um lado um exército popular que se coloca como ala mais esquerda, né, mais radical nos quesitos sociais até mesmo, mas também no quesito da guilhotina e da intolerância, né, no caso da violência. Então é importante a gente pensar nesse movimento de revolução e até mesmo fazer a reflexão de que como que a gente consegue ter uma interpretação sobre isso, no sentido não de dicotomizar o pensamento, né, mas entender o processo dialético do processo histórico mesmo. De um lado tem esse avanço radical na questão da violência, mais de 17 mil pessoas foram guilhotinadas, mas também tem o radicalismo social. E aí nesse radicalismo social a gente vai ter o tabelamento do preço, ele vai fazer a lei máximo, né, colocando os preços tabelados, o ensino público gratuito, os impostos sobre riquezas, então a gente tinha uma concentração ainda de riquezas muito grande, leis específicas para as pessoas pobres e pessoas idosas, e ele vai também abolir o catolicismo. Essas medidas, elas foram radicais no sentido de que a França também era majoritariamente católica, então a gente tem um representante já de uma ala extrema, né, considerada aí radical, e que coloca o catolicismo como abolido, é meio perigoso, porque a gente tem essa questão da religião muito forte na França. Então, a gente vai ter aí um movimento dialético mesmo de atuação do Robespierre, porque ele instaura, né, ele avança nessas questões sociais, mas também é um movimento do terror vermelho, onde as pessoas estão sendo guilhotinadas de forma assim, massivamente. As pessoas que eram consideradas contra a Revolução. E aí a gente vai ter toda um avanço aí
de um movimento contrário às atuações do Robespierre, né, pela ala mais dos girondinos. E além disso, desses avanços da questão social, ele também aboliu um movimento importante, que ele aboliu a escravidão nas colônias, gente. Foi ele que foi o responsável pela abolição da escravidão das colônias da França. Esse movimento influenciou diretamente a Revolução de Independência do Haiti, então é importante pensar nisso também. E ele começa a confiscar as propriedades dos nobres. Então ele tem um cunho muito social mesmo, apesar das críticas com relação à atuação violenta no processo da guilhotina. Mas é notório perceber as suas atuações no quesito social. Ele começa a ter uma retomada do território perdido, consequentemente, né, isso começa a desencadear a retomada do território perdido. Só que, por outro lado, a ameaça externa, ela vai acabar, né? Essa queda do apoio ao terror vai se desencadear também pelo fim da ameaça externa. Eles conseguem liderar várias batalhas e conseguem meio que estabelecer uma paz aí interna. Consequentemente, as alas, né, mais voltadas à direita e ao centro vão começar a não apoiar. Não faz sentido que haja a atuação e a permanência da atuação do Robespierre. Tanto que essa justificativa de ameaça externa era muito utilizada por ele para a atuação no processo da guilhotina e da suposta intolerância, né, que ele acabava atuando aí na sua colocação, na sua atuação política. Ele usava essa justificativa de ameaça externa e ela acaba. Então ele vai cada vez mais perdendo o poder. Então, já no final aí dessa segunda fase de convenção nacional, a gente vai ter, por volta em julho, né, 27 de julho, os girondinos, eles retomam o poder decorrente desse processo. É interessante pensar que o próprio Robespierre ele foi levado para a guilhotina e muitos representantes dos jacobinos também foram levados aí para o processo da guilhotina. Então, é um movimento bem, assim, contraditório, difícil, dialético. Tem muitas críticas, muitas concepções, muitas construções, né, com relação ao que aconteceu nesse momento. Mas é importante a gente pensar, né, pensando aí a nível de vestibular, as fases da Revolução. E nesse momento a gente teve o evento considerado terror vermelho, mas a gente viu todas essas colocações aí apresentadas. E aí a gente vai começar no movimento de contra-revolução, né? É onde entra a ala dos girondinos, que se colocam aí contra esse processo que foi desenvolvido na fase da Convenção Nacional. E aí a gente vai ter a fim dos comitês de salvação pública e de segurança nacional e uma nova forma de governo que estabelece aí 5 diretórios, né, de 5 diretores, que é a fase do diretório. Então eles vão colocar 5 diretores, praticamente aí da alta burguesia, mais vinculadas às questões que buscam restabelecimento econômico e questões mais do tipo, e eles estabelecem a nova Constituição, a Constituição do ano 3. Essa é a terceira Constituição formulada no processo da Revolução Francesa. O que essa Constituição coloca como principal? A retomada do poder da burguesia, mais direcionada à alta burguesia, e a restituição do voto censitário. O voto tinha sido colocado como sufrágio universal masculino, mas ele se restitui a partir da Constituição ano 3, o voto censitário por renda, então limitando aí a participação política da população. Então a gente já está na fase do diretório, né? A gente tem basicamente 5 diretores, em sua maioria são os girondinos, né, da alta burguesia, mais direcionados aí a alta burguesia, à direita, e aí a gente também começa o movimento de terror branco. A gente viu o terror vermelho e é o terror branco agora nesse momento, que é as repressões aos movimentos populares e a opositores. Então a gente também tem uma época aí extrema e radical no lado mais voltado à direita, né? O terror branco, a gente viu o terror vermelho, agora tem o terror branco. Como movimento contrário, um movimento muito interessante que vai ser colocado é a Conjura dos Iguais. Nesse movimento a gente vai ter de caráter mais comunista, podemos dizer assim, que ele coloca a questão do fim da propriedade privada, questões mais voltadas a questões sociais. Então essa Conjura dos Iguais, né, desenvolvidas aí pelo Babeuf
ele é considerado como um movimento antecedente mesmo ao próprio desenvolvimento do comunismo. Então ele tinha muita questão da realização de um manifesto. Ele criou o Manifesto dos Iguais para que haja a possibilidade de fim da propriedade privada, de a questão da escravidão, a questão da população mesmo, do campo, dos trabalhadores. Então a gente vai ter toda essa questão sendo colocada pelo Babeuf, que vai ser importante também para que haja o fim dessas desigualdades, pensando aí em questões mais sociais mesmo da própria Revolução Francesa, né? Que a gente parar para pensar um pouco no movimento, ele acaba sendo limitado à burguesia e a alguns aspectos e alguns grupos da própria burguesia. Então esse movimento foi interessante porque já no diretório, né, nessa fase final aí da Revolução, a gente tem movimentos contrários a isso, né, com uma conspiração que se volte à igualdade social, à questão de colocar o fim mesmo a essa propriedade privada que tanto se estabelecia. Mas, enfim, esse movimento, ele acaba não sendo muito aderido, então foi um movimento bem particular que acabou acontecendo nessas fases mais finais. E o que a gente vai ter? A burguesia ela necessitava de um Estado forte. A gente sabe que a França continua com dificuldades econômicas, financeiras. Então, o que os girondinos, nesse momento, eles veem? Né? A possibilidade de construção mesmo, como solução de tudo isso, a construção de um Estado forte que visasse a colocação da estabilidade econômica e da segurança tanto interna quanto externa. E aí é nesse momento que aparece a figura do Napoleão Bonaparte. O Napoleão, ele foi um jovem militar, ele foi muito habilidoso e ele acabou passando uma ideia de que ele veio de uma família mais humilde, de que ele teve que lutar muito, que ele teve que estudar muito para conseguir alcançar tudo que ele alcançou, essa questão bem meritocrática que foi posta, mas ele se destacou nos ataques, né, nas lideranças aí do exército e na construção de paz internas e medidas aí de comando do exército. Então ele foi bem habilidoso, ele era bem inteligente e ele consegue se destacar nas suas atuações. E aí o que a burguesia girondina acaba fazendo é uma aliança com esse exército de Napoleão. Eles fazem uma aliança, né, que vem com uma possibilidade de estabelecimento de um estado forte. E aí a gente vai ter o golpe 18 de Brumário, que é basicamente quando o Napoleão ele se coloca aí no poder junto com o seu exército, e aí, né, meio que vai se substitui o diretório, né? O diretório eram 5 representantes, né? 5 diretores, e aí o Napoleão ele instaura esse golpe com a colocação da nova forma de governo, que é o consulado, né, formado por 3 representantes, sendo um deles o Napoleão. Então, o poder dele, ele vai concentrar esse poder na sua figura, e essa era a possibilidade mesmo que a burguesia girondina estava vendo como necessária para a França nesse momento, que houvesse uma centralização do poder para que a economia, para que as ameaças externas fossem paradas, né, para que houvesse uma consolidação da paz interna e do reerguimento da economia. Então, é importante pensar que o golpe ele foi desencadeado por essa própria aliança da burguesia girondina nesse momento já final aí da Revolução. Então, gente, a gente vai ter depois, né, um movimento aí da construção do Estado centralizado, do Império de Napoleão e tudo que a gente vai ver nas próximas aulas, mas é importante que a gente vê as modificações políticas que a Revolução Burguesa representou, a Revolução Francesa representou. A gente tem lideranças burguesas influentes, a participação política da burguesia e o desenvolvimento do capitalismo. Foi muito importante para que o capitalismo industrial se desenvolvesse. Então a gente pode pensar em todas essas definições, essas constituições que se colocaram, né, a importância da Revolução Francesa no contexto mesmo de fim e queda da aristocracia e do antigo regime, mesmo que ele venha ser estabelecido depois de alguma forma, haja, né, movimentos que
tente buscar isso, não vai acontecer como aconteceu antes. É o fim mesmo. Muitos historiadores consideram que é o fim dos requisitos da Idade Média, que a gente tinha muitas relações de campo, a França era extremamente rural. Então a gente tem o fim mesmo dessa questão dos privilégios de nascimento, dos costumes, são coisas muito importantes a se pensar, da declaração mesmo do direito do homem, do cidadão, mesmo que seja ainda algo muito limitado, algo voltado para o homem, para a burguesia, né? Então a população ela continua passando dificuldades, existe muita desigualdade social, as mulheres não têm participação política, mas pensando aí, né, na construção do capitalismo que visa o homem universal, branco e burguês, a gente tem modificações muito significativas, a gente tem a influência dessa revolução, como a Revolução do Haiti, que foram muito significativas também, a libertação dos camponeses, a participação política, né, das sans-culottes no processo de revolução. Então a gente tem movimentos muito interessantes, né, é um marco aí para a idade contemporânea, mas de acordo com as suas limitações, como a gente foi vendo, é entender esse processo dialético da história. Eu acho que isso é um movimento importante para também ter uma compreensão sobre o que foi a Revolução Francesa, né? Mas como definitivo a gente tem um alavanque aí do capitalismo e as mudanças sociais e políticas importantes deixadas pelos revolucionários da Revolução, né? O princípio de igualdade, liberdade e fraternidade, mais baseadas nas questões burguesas e nas suas limitações dentro do capitalismo. É importante pensar também nas limitações do próprio sistema capitalista, como a gente, né, vem trabalhando e conhece também até os dias de hoje. Então, esse foi o processo da primeira, segunda, terceira fase da Revolução, e aí a gente tem a figura do Napoleão aí como líder do Exército Nacional e que vai centralizar esse poder e que vai colocar os cacos, né? Ele vai restaurar aí algumas construções francesas e vai ter outros rumos aí o território da França e da Europa como um todo. É isso, gente. Muito obrigada.